O milionário fica chocado ao descobrir o segredo da babá que salvou sua filha do sequestro. Isabela jamais imaginou que sua vida mudaria tão rápido. Quando recebeu a ligação para trabalhar na mansão Montenegro, ela só viu uma chance de recomeçar. Humilde, com o coração apertado pela luta diária, aceitou o emprego sem saber que estava entrando numa história muito maior do que poderia sonhar. Rafael Montenegro, um homem de aparência fria, dono de uma fortuna impressionante, estava desesperado. Depois da morte brutal da esposa, ninguém, e eu digo ninguém, conseguia se aproximar da pequena Luna. A garota tinha os olhos fundos, carregava um silêncio cortante que ninguém conseguia romper. Várias babás passaram pela mansão, mas nenhuma conseguiu acender uma fagulha naquela menina que parecia viver presa na sombra do passado. Foi aí que Isabela apareceu, diferente, de um jeito simples. Falou mais com o olhar do que com palavras. Luna hesitou, puxou para perto e algo mudou. Mas homens mascarados invadiram o lugar, olhos frios, mãos firmes no plano cruel. Sequestrar Luna. O coração de Isabela disparou, o corpo estremeceu, mas ela não teve medo. Correu na direção do perigo, sentiu o suor escorrer, mas não hesitou. A coragem dela parecia coisa de filme, um instinto feroz e inesperado. Ela segurou firmemente a mão da menina, abafou o choro, quase perdeu o fôlego, enquanto digitava no celular para chamar a segurança. A tensão era palpável, como se o ar tivesse envenenado. Quando os seguranças chegaram, os invasores fugiram, vencidos pela bravura fria daquela mulher comum, mas muito mais forte do que aparentava. Rafael, do alto do seu mundo dourado, ficou boquiaberto. Nunca viu nada assim. Aquela babá havia salvado a filha dele. Mas, junto com a admiração, veio um choque ainda maior. Um segredo inexplicável vinha à tona. Eduardo, um homem perigoso, sombra de uma organização criminosa, tinha o passado de Isabela como alvo. Ele não aceitava facilmente que o medo do perigo, a presença constante de Eduardo, que parecia sempre à espreita, tornavam tudo mais intenso. E aí, numa reviravolta que ninguém esperava, Isabela descobriu algo estremecedor. Eduardo tinha a ver com a morte da mãe de Luna. Um elo macabro que misturava passado e presente, terror e esperança. Aquela verdade abriu um abismo de dúvidas e um combustível para lutar como nunca. Agora, Rafael e Isabela estavam ligados mais do que por um contrato, por um propósito, por um amor que nascia entre a dor, a tensão e o desejo de proteger Luna a qualquer custo. Mas será que nesse turbilhão de segredos e ameaças, Rafael encontrará coragem para transformar esse sentimento em algo concreto? Quebrar as barreiras, pedir Isabela em casamento e, enfim, formar a família que a mansão Montenegro tanto precisava. O futuro deles está envolto em nuvens pesadas, cheio de desafios e promessas. O que virá depois dessa noite? Só o tempo pode dizer. Ei, antes de continuarmos com essa história, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Isabela estavam em um momento de incerteza. A tensão pairando como uma nuvem escura. O relógio na sala marcava a hora ingrata. E enquanto as sombras dançavam pelas paredes, um eco de passos pressionou o ar ao redor deles. Precisamos conversar sobre isso, disse Rafael, a voz tremendo levemente, mas determinada. Mas antes que Isabela pudesse responder, um estrondo furioso rompeu o silêncio.
A porta da mansão foi arrombada e uma figura conhecida apareceu. Eduardo, com um olhar maligno que queimava como fogo. Seu sorriso era um misto de satisfação e desdém, e sua presença renovou a onda de pavor que parecia ter sido temporariamente. Não havia mais espaço para dúvidas ou segredos ocultos. Isabela engoliu seco. O que você quer, Eduardo? Ah, você ainda não entendeu. Está tudo interligado. Sua vida, a de Luna e o verdadeiro motivo pelo qual estou aqui. Ele avançou de forma ameaçadora, sua voz baixa e cortante. Você acha mesmo que poderia escapar assim? Você pertence a mim? Naquele instante, tudo mudou. Uma sensação de estar sendo observada tomou conta do ambiente. Rafael sentiu seu estômago revirar enquanto buscava proteger Isabela, que permanecia em pé, firme, mas visivelmente abalada. Eduardo apontou para Luna, que estava atrás de um sofá, seus olhos arregalados de terror. O que você acha que aconteceu com a mãe dela, Isabela? A morte dela não foi um acidente. Foi uma mensagem. O mundo de Isabela desabou. O passado que ela pensou ter deixado para trás agora vinha à tona, batendo na porta da sua nova vida. Na mente dela, flashes de memórias, um homem de terno escuro, conversas sussurradas, um pânico veloz crescendo. Como se um destroço estivesse sendo arrastado de volta, revelando verdades horrendas. O que você quer dizer com isso? A voz de Isabela saiu como um sussurro, mas o pânico era claro. Eduardo riu, mas não era um riso alegre. A mãe da menina estava envolvida em algo muito maior. Algo que você e eu sabemos. A conexão de vocês, Isabela. Você não é apenas uma babá. Você é parte de um círculo que nunca deveria ter acordado. Rafael, percebendo que não havia como recuar, colocou-se à frente de Isabela. A determinação pegando à frente do medo. Se você está insinuando que Isabela é a responsável por algo, isso é loucura! Você não pode simplesmente entrar aqui e... Eduardo cortou a fala com um gesto desprezível. Silêncio! Ele precisa entender. Se você ficar ao lado dela, sua vida estará em perigo. E a da garota também. O clima na sala era tenso. Um nó de segredos, medos e desespero. E a luz da lâmpada acima parecia piscar em resposta aos sentimentos pesados. Isabela olhou para Rafael, as emoções se misturando em seu olhar. A confusão, o medo e, principalmente, uma determinação renovada. Ela não deixaria que Eduardo dominasse suas vidas. Você não pode nos segurar aqui. Disse ela, firme, mas firme. Eu não sei o que aconteceu com minha mãe, mas essas ameaças não vão me destruir. Não vou deixar que você faça mal a Luna ou a Rafael. Eduardo sorriu, uma expressão de triunfo. Ah, querida, você ainda está por vir. Não se esqueça que eu sempre estarei por perto. E esse segredo que paira entre nós, ele é mais profundo do que você imagina. À medida que ele falava, um estalo de tensão se desenrolou. Um telefonema interrompeu a cena. Uma mensagem à beira do horror. Isabela, você precisa ver isso. Agora! O olhar de Rafael se infinitou em preocupação. O coração de Isabela disparou. Que aviso era esse? E assim o ar pesado de segredo se tornava ainda mais denso. Um novo mistério se desenrolava. E com isso, promessas de uma verdade obscura prestes a ser revelada. A noite estava longe de terminar. E a batalha para proteger a vida de Luna havia apenas começado. Isabela estava paralisada.
A voz de Eduardo soava como um eco distante em sua mente. Tudo o que ele disse, as menções à sua mãe, a relação com Luna, era um turbilhão. Rafael estava ao seu lado, a expressão rígida, protetora. Mas o medo era palpável. O ar estava carregado de tensão. E a presença ameaçadora de Eduardo apenas intensificava tudo. De repente, um novo som cortou a atmosfera congelada. Um disparo. Um som seco, estrondoso que fez o coração de todos disparar. A porta se desfazendo em estilhaços e antes que pudessem reagir, homens armados invadiram a sala. Máscaras e olhares frios pareciam máquinas. O pânico tomou conta. "Luna, se esconda!" gritou Rafael, a adrenalina bombando em suas veias. Isabela, sem pensar, puxou a menina para baixo do sofá, cobrindo-a com seu corpo. Ouvia os passos pesados se aproximando, os sussurros de Eduardo perdendo espaço para a gritante urgência da situação. "Não!" Eduardo respondeu, suas palavras cheias de um prazer maligno. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo." Os homens estavam armados até os dentes. Um deles, mais à frente, olhando fixamente para Eduardo, fez um gesto. "O que fazemos agora, chefe?" Eduardo sorriu, se inclinou ligeiramente. "Amigos, parece que nossa festa foi interrompida. Vamos garantir que isso não aconteça de novo." Rafael, percebendo que a situação ia se agravar, empurrou Isabela e Luna para mais atrás. Ele se colocou em frente a elas, pronto para enfrentar o que viesse. "Não se aproximem!" ele gritou, a voz baixa, mas firme. O chão tremeu sob os passos dos invasores. Ainda atenta aos movimentos, Isabela viu um detalhe que a pegou desprevenida. Um dos homens, mais alto e com uma cicatriz visível no rosto, olhou para ela e fez um sinal. O que era aquele gesto? Reconhecimento? Isabela sentiu um arrepio. Esse homem, ela o conhecia de algum lugar. Antes que pudesse pensar mais, Eduardo começou a falar novamente, sua presença brilhando no meio do caos. "Isabela, você foi uma pedra no meu caminho, mas agora quem vai quebrar tudo sou eu. Você realmente pensou que poderia escapar do meu alcance?" Com um movimento rápido, Rafael deu um passo à frente. "Se você está atrás dela, vai ter que passar por mim primeiro." A bravura dele cortou o ar pesado, mas também trazia um certo desespero. Eduardo riu com desdém, claramente se divertindo com a situação. Então, algo shocking aconteceu. A figura do homem cicatrizado avançou para a frente. Em vez de atacar, apontou para o teto. "O que foi isso?" gritou. E então uma luz brilhou na sala, ofuscante, vindo de cima. Todos olharam para cima, confusos. Um segundo depois, a porta principal foi arrombada novamente e um grupo de policiais irrompeu, armas em punho. A sala ficou em um silêncio cortante. A situação virou de cabeça para baixo. Os homens mascarados estavam cercados. Rafael sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo uma nova preocupação estampou seu rosto. Isabela, ainda se recuperando da surpresa, olhou para Eduardo. Ele estava pálido e em seus olhos havia algo que ela nunca havia visto antes: medo. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, a arrogância desaparecendo. Mas era tarde demais. A polícia já estava movimentando-se com eficiência, prontos para prender qualquer um que fosse uma ameaça. Enquanto tudo se desenrolava, os olhares se voltaram para Isabela. "Não fuja da verdade!" As palavras ecoaram e a atmosfera se tornou pesada novamente. Rafael e Isabela trocaram olhares confusos, cheios de vozes mudas, e o ciclo de segredos demorou a se desatar. O que Eduardo realmente sabia sobre o passado dela?
Que verdades estavam escondidas sob as sombras dessa noite? O silêncio pairou enquanto todos se preparavam para o próximo ato da tragédia. O futuro estava em jogo, e a verdade que Eduardo revelou começou a se misturar com o caos ao seu redor. E assim, o mundo de Isabela desmoronava mais uma vez, mas agora com aliados inesperados e uma luta por suas vidas em um jogo mais profundo e sombrio do que jamais imaginara. Quem estava ganhando? E quem realmente perdia no final das contas? A dúvida ressoou. As palavras de Eduardo pairavam no ar como um veneno pesado. Isabela sentiu um nó na garganta. Enquanto o olhar de Rafael se tornava cada vez mais penetrante. Uma luta interna entre proteção e confusão. O clima na sala estava carregado. Mole. Mas antes que alguém pudesse reagir, um novo estrondo ressoou. A porta arrombada revelou um grupo de homens mascarados, armados até os dentes, invadindo a mansão como uma tempestade. As máscaras davam a eles uma aparência de monstros, e a escuridão que carregavam parecia energética, pulsante. "Luna, atrás de mim!" ordenou Rafael, enquanto Isabela se atirava com a menina para o sofá, aterrorizada. Mas Eduardo, rindo, parecia se deliciar com o caos que ele mesmo havia desencadeado. "Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo!" gritou ele com um entusiasmo maligno. Por um momento, a mente de Isabela viajou para longe, se debatendo entre o passado e o presente. As memórias se aglomeravam, lembranças confusas que pareciam sair do fundo da sua alma. Ela ouvia os sussurros de sua mãe, as ameaças sussurradas, mas não podia decifrar. Era como um quebra-cabeça despedaçado, e Eduardo estava no centro dele. Enquanto os homens avançavam, Rafael se colocou à frente, tomando pose. "Fora daqui! Você não pode fazer mal a ela!" Ele gritou, mas a incerteza em sua voz era evidente. Um dos invasores hesitou, a mão crispada em torno da arma. Um movimento rápido e sem aviso. Eduardo se virou de forma abrupta, apontando para um dos homens. "Parem! Esperem! Estão no lugar errado!" Um silêncio carregado caiu sobre todos. Os homens pararam, confusos. Luna segurou a mão de Isabela, os olhos grandes com o horror que a rodeava. Rafael travou. Olhares se cruzaram e, em um piscar de olhos, tudo mudou. Você é um traidor!" bradou um dos capangas, um homem alto, forte, que parecia reconhecer Eduardo. A tensão na sala disparou. Era uma virada inesperada, e o olhar de todos se fixou em Eduardo, que agora estava visivelmente nervoso. O tempo parecia congelar. Eduardo balançava a cabeça, buscando por palavras, mas sua confiança havia desvanecido. "Não é o que você pensa. Isso não é a parte do plano." "O que você quer dizer com isso?" questionou Rafael. Sua voz intensa, desesperada por uma resposta. Isabela olhava para Eduardo, seu coração batendo forte, e a conexão com o passado parecia se fortalecer. Ele sabia algo que poderia desmoronar toda aquela estrutura de mentiras. E então, como uma bomba, a revelação. "Você não é filha da sua mãe, Isabela. Você é filha de Eduardo. A sua mãe se envolveu com algo muito maior, e ele é seu pai." Os olhares na sala trocaram de confusão para pânico. O chão parecia ceder sob os pés de Isabela. Ela piscou, a mente girando. Era impossível. A sensação de traição e confusão a sufocava. As sombras da história dela começavam a se revelar. Uma tela que ela tinha se esforçado para apagar rapidamente. Não! Era surreal, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. A raiva explodia dentro dela,
gemendo e chorando pela falta de respostas que sempre buscara. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas a dúvida começou a se infiltrar. Eduardo, agora cercado, respirou fundo. Isabela, isso era um segredo que eu tentava proteger você. Sua mãe, ela se meteu em algo que nunca deveria ter começado. Seu futuro sempre esteve nas minhas mãos. Os homens armados, antes dominantes, agora pareciam perdidos. A tensão e a falta de direção enchiam o ar. A polícia finalmente cercava o local, prontos para entrar em ação. A realidade se desdobrava como uma flor venenosa. Isabela se sentiu flutuar em um abismo de incertezas. O que isso significava para ela? Para a Luna? Para Rafael? O laço que sempre havia considerado seguro agora estava em jogo. E a única certeza era a confusão que dominava tudo. Com lágrimas escorrendo, Isabela trocou olhares com Rafael, e a pergunta pairava no ar. Conseguiremos sair dessa? O que mais será revelado nesta noite? A verdade que poderia mudar tudo estava à vista, e a batalha pelo futuro apenas começava. Isabela estava paralisada. As palavras de Eduardo giravam em sua mente, confundindo tudo. Ela olhou nos olhos de Rafael, esperando encontrar apoio, mas viu uma expressão de dúvida refletida nele. O tempo parecia correr, mas ao mesmo tempo, cada segundo esticava-se como um elástico, prestes a romper. Você é filha de Eduardo? A pergunta de Rafael escapuliu, carregada de incredulidade. O ar na sala estava pesado, o silêncio ensurdecedor. Isabela sentiu o coração pulsar forte, esmagado sob a revelação. Ao mesmo tempo, as luzes da polícia piscavam do lado de fora, como se estivessem lá apenas para iluminar o caos que se instaurava na mansão. Então, tudo aconteceu de repente. Um dos homens armados que parecia hesitar deu um passo para trás. Chefe, isso é uma confusão. Não podemos fazer isso. A voz dele estava trêmula e a tensão cresceu. Eduardo parecia mais ansioso, a máscara de confiança escorregando. Ele balançava a cabeça, como se quisesse negar a nova realidade. As sirenes da polícia soaram mais próximas. Rafael encarou Isabela, o medo em seus olhos se misturando à determinação. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a urgência nas palavras foi interrompida por um novo estrondo. A porta principal da sala se abriu novamente, desta vez arrombada com tanta força que a madeira estalou como um grito de dor. A entrada de um grupo de policiais, armas em punho, trouxe uma nova onda de pânico. Mas o que ninguém esperava aconteceu. No meio dos policiais, uma mulher apareceu e, assim que reconheceu Eduardo, seu olhar se escureceu. Eu sei quem você é. Você estava com ela. Sua voz era um rugido, e a indignação fazia todos os músculos de seu corpo parecerem tensão pura. Isabela, em choque, observou a mulher avançar. Era uma figura familiar, mas ela não conseguia colocar o nome. Você, o que está fazendo aqui? Eduardo perguntou, sua confiança definitivamente arruinada. A mulher se aproximou, e quando finalmente ficou em plena luz, Isabela ficou imóvel, o coração disparando. Carla? O nome escapuliu da sua boca como um sussurro. A mulher? A antiga amiga de sua mãe, a que havia sumido na neblina da memória de Isabela. Agora se revelava como uma aliança inesperada. Você lembrou de mim? Foi você quem me fez ficar longe dela, Eduardo. E agora você quer destruir a vida da sua própria filha.
O tom de Carla era penetrante, e os policiais começaram a se mover, cercando Eduardo e os homens armados. O ar parecia vibrar em tensão, e o chão sob os pés de Isabela estava tremendo. Rafael, agora completamente em alerta, olhou ao redor. Isabela, isso não pode ser verdade. Você não pode ser filha dele. A frustração em sua voz ecoou pela sala, e a confusão a envolvia como um nevoeiro impenetrável. Eduardo, em um último esforço para reverter a situação, soltou uma risada gélida. Você não sabe de nada, Carla. A verdade é mais complicada do que você imagina. E você, Isabela? Você sempre foi uma peça em meu jogo. Uma peça que precisa ser removida para que tudo funcione. Com o caos em pleno andamento, os homens armados estavam se dispersando, alguns contraindo-se sob a pressão da presença policial. Então, um tiro disparou. O som explodiu, e todos, em uma fração de segundo, se viraram para o foco da ação. Um dos capangas que tentava sair pela porta foi atingido, caindo no chão. O coração de Isabela parou. O chão parecia desmoronar. Não! Gritou Rafael, avançando em direção àquele ponto. A confusão aumentou, e os gritos misturaram-se com o barulho dos policiais ordenando a rendição. E nesse momento, um novo choque. Eduardo, em sua tentativa desesperada de escapar, puxou uma arma de dentro do paletó e apontou-a para Carla. Vocês não vão me parar aqui! Ele gritou. Isabela congelou. O caos parecia se desdobrar em câmera lenta. A verdade que jazia oculta agora estava exposta, mas o lado mais sombrio da história estava prestes a desmoronar em um mar de consequências devastadoras. O que aconteceria agora? O que mais Eduardo escondia? E quem realmente eram as pessoas que estavam ao seu redor? O futuro, agora mais incerto que nunca, pairava à mercê de uma única decisão. Isabela congelou. O tempo parecia ter parado. O disparo ecoou e todo o ar na sala ficou pesado. A imagem de Eduardo com a arma em mãos, apontando ameaçadoramente para Carla, transformou-se num pesadelo. Os policiais estavam prontos para agir, mas a tensão pulsava como um fio prestes a se romper. Rafael deu um passo à frente, os lábios apertados. Solte-a, Eduardo! Você está cometendo um erro fatal! Era um grito de desespero, mas a intensidade da voz não parecia penetrar no escudo de loucura que cercava Eduardo. E então, no caos, algo inesperado ocorreu. Um grito agudo cortou a tensão. Não era Carla. Era a Luna. A criança, que estava escondida atrás do sofá, emergiu com lágrimas nos olhos, assustada e perdida. O olhar dela cruzou com o de Eduardo, e naquele instante algo peculiar aconteceu. Sem que ninguém compreendesse o porquê, Eduardo baixou a arma lentamente. Luna, sua voz vacilou, como se uma parte dele estivesse se desfazendo. A imagem daquela menina, tão inocente e pura, o atingiu de forma inesperada. Eu não quero que você se machuque, murmurou, a raiva desaparecendo, substituída pela fragilidade. Os policiais trocaram olhares perplexos, sem saber como reagir. Era um momento carregado de dúvidas. Eduardo estava perdendo o controle, e Isabela sentiu um frio na espinha, entre a esperança e o medo. O que está acontecendo? Eduardo, o que você está planejando? Perguntou, a voz tremendo entre a coragem e a incerteza. Mas antes que ele pudesse responder, o clima ao redor mudou novamente. Uma sirene ensurdecedora preencheu a sala, e uma enxurrada de polícias armados invadiu.
O movimento foi rápido, a ação bem ensaiada. As ordens cortavam o ar. Todos no chão, abaixo as armas! Eduardo olhou para todos, horrorizado. Ele não tinha um plano para esse desfecho. Os capangas, que antes pareciam invencíveis, agora estavam recuando, nervosos, confrontados com a força da lei. "Isso não acaba aqui!" gritou Eduardo, sua voz repleta de pânico. Mas aquele grito não trouxe o alívio esperado. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se instalar. Os policiais cercaram Eduardo e o olhar dele se voltou para Isabela, uma mistura de desespero e revelação nas íris. "Isabela!" ele começou, mas mais tempestades se formavam. Antes que pudesse terminar a frase, um dos homens com a arma, ainda hesitante, apontou a arma para Eduardo novamente, pronto para o disparo. A sala ficou em silêncio. "Deixe-o ir", disse Rafael, levantando a mão. "Ele não precisa." Mas nesse momento, uma nova verdade brotou, como uma flor venenosa. A mulher que estava com os policiais, Carla, se aproximou apressada, com uma expressão de choque visível. "A verdade, Eduardo, a verdade precisa ser revelada. Eles precisam saber tudo." A voz dela tremia. Isabela piscou, confusa. "O que está acontecendo, Carla? O que você sabe?" Havia um fogo nos olhos da mulher. "A verdadeira ligação entre vocês, a verdadeira razão para todo esse terror, é mais profunda do que todos nós imaginamos." Enquanto as peças começavam a se encaixar na mente de Isabela, o chão sob ela balançou. "O que você quer dizer com isso?" Ela sentia o coração disparar. Um nó na garganta. Um profundo e terrível segredo estava prestes a emergir. A tensão na sala chegou ao auge. Carla avançou, seu olhar fixo em Eduardo. "Você nunca me disse que Isabela era a chave para tudo isso." "Ela é o vínculo vital entre as famílias." Um choque percorreu o ambiente. O olhar de Rafael se iluminou com a realização. "O que você quer dizer com isso, Carla?" Sua voz alta, confusa, ressoou. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era uma expressão de derrota. "Você não pode entender. Era para eu protegê-las." Ele parecia mais fraco agora, a máscara de poder desaparecendo com cada palavra. E assim um novo mistério emergiu. O passado, que parecia tão distante, se misturava de maneira aterrorizante com o presente. O que mais havia por trás de toda aquela situação? Como Isabela se encaixava nesse quebra-cabeça familiar? Eduardo não era apenas um vilão distante. Era parte de uma história que começava a se desfazer, revelando laços e traições. Luna, ainda assustada, olhava para os adultos sem entender. E Isabela, com o coração batendo descompassado, questionava: o que realmente está acontecendo? Que verdades ainda não foram reveladas? A sala estava repleta de segredos e promessas de mentiras a serem desvendadas. O futuro, agora mais incerto que nunca, pendia no ar como uma espada de Damocles. O que viria a seguir? As respostas pareciam mais distantes e a verdade mais sombria. Isabela congelou. O tempo parecia ter parado. As palavras de Carla ecoavam, enquanto todos os olhos estavam voltados para ela. O que isso significava? Será que as conexões estavam entrelaçadas de uma forma que ela nunca poderia imaginar? Eduardo estava, de fato, mais entrelaçado na vida dela do que ela pensava. De repente, um novo som cortou o ar. Um grito agudo, vindo de algum lugar na escuridão do corredor. "Ajuda! Alguém me ajude!" A voz era familiar e fez a sala inteira congelar. Isabela ficou pálida. Era Luna! Luna! Rafael gritou,
o instinto de proteção inflamando. Ele começou a correr na direção do som. Mas os policiais estavam movimentando-se com agilidade, já se preparando para dispersar a cena. "Fique onde você está!" Alguém gritou, mas Rafael estava decidido. Isabela sentiu o desespero tomar conta. A menina não sabia o que estava acontecendo. E se os capangas ainda estivessem lá, no escuro, prontos para atacá-la? O que Eduardo tinha feito? Uma sensação de pânico se apoderou dela. Eduardo, observando a cena, parecia afetado pelo chamado da criança. O olhar dele mudou. Não era mais o semblante do vilão arrogante. Era o rosto de um homem quebrado. Um pai temeroso. "Luna!" ele invocou, como se o grito da menina o quebrasse ainda mais. Mas o caos o cercava. "Vá à segurança! Você não a protegerá!" gritou ele, dirigindo-se aos policiais. Sem aviso, um dos capangas restantes, em uma tentativa de fuga, pegou uma arma e disparou na direção dos policiais. O som de vários tiros ecoou. Isabela sentiu o coração parar. Um grito de pavor fugiu de seus lábios. "Não!" A cena tornou-se um frenesi. Policiais se atiraram ao chão e os bandidos, em desespero, começaram a atirar. Rafael estava prestes a entrar em ação, mas Isabela o puxou. "Aguarde!" O tempo parecia se esticar. Luna estava em algum lugar e Eduardo, agora sem controle, gritava: "Vocês não podem fazer isso! Eu sou o pai dela! Eu sou!" Mas o que ele estava dizendo? O que ele realmente queria dizer? E então, a reviravolta. A porta lateral se abriu de repente e outra figura surgiu. Era Alberto, o irmão de Isabela, que ela acreditava estar longe de qualquer envolvimento. Agora com um olhar determinado. O plano era que ninguém soubesse da verdade. Ele gritou, olhando para Eduardo. "Mas você não seguiu o que foi combinado." Isabela não conseguia acreditar. Alberto, na verdade, era parte do esquema. Um nó se formou em sua garganta. "Alberto, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade era uma lâmina afiada em suas palavras. "Eu fiz o que tinha que fazer, Isabela. Você tinha que estar a salvo. Mas você não ouviu as instruções." O tom dele era intenso. Eduardo estava agora em um ponto de ruptura. "Você nunca deveria ter envolvido minha filha nesse jogo. Isso é tudo culpa sua." Eduardo estava derrotado e desesperado. O caos tomou conta. Isabela olhou de Alberto para Eduardo, a verdade cravando fundo. "O que você quer dizer com tudo isso?" A sala estava em chamas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O que estava sendo revelado a cada segundo era assustador. Luna ainda estava em perigo, e as revelações apenas pioravam a sua luta para proteger a criança. Então, em um movimento inesperado, Alberto puxou uma arma e apontou para Eduardo. "Você não pode sair dessa, Edu. Agora é a sua vez de pagar." O ato parecia um soco no estômago. Isabela estava paralisada. As palavras falhando em sua mente. Tudo estava em jogo. O pânico, a ira e a confusão tornaram a realidade distorcida. Rafael estava ao lado de Isabela, com um olhar de horror, mas a questão pairava no ar. Quem era amigo e quem era inimigo? Então, um movimento súbito. Um tiro disparado. O som estourou no ar e tudo ficou escuro por um momento. Isabela sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Quando a fumaça se dissipou, a sala estava em silêncio. O que isso significava?
Será que as conexões estavam entrelaçadas de uma forma que ela nunca poderia imaginar? Eduardo estava de fato mais entrelaçado na vida dela do que ela pensava? Então, um novo som cortou o ar. Um grito agudo. Ajuda! Alguém me ajude! A voz era familiar e fez a sala inteira congelar. Isabela ficou pálida. Era Luna! Luna! Rafael gritou, o instinto de proteção inflamando. Ele começou a correr na direção do som, mas os policiais estavam se movimentando com agilidade, já se preparando para dispersar a cena. Fique onde você está, alguém gritou, mas Rafael estava decidido. Isabela sentiu o desespero tomar conta. A menina não sabia o que estava acontecendo. E se os capangas ainda estivessem lá, no escuro, prontos para atacá-la? O que Eduardo tinha feito? Uma sensação de pânico se apoderou dela. Eduardo, observando a cena, parecia afetado pelo chamado da criança. O olhar dele mudou. Não era mais o semblante do vilão arrogante. Era o rosto de um homem quebrado, um pai temeroso. Luna, sua voz vacilou, como se uma parte dele estivesse se despedaçando. A imagem daquela menina, tão inocente e pura, o atingiu de forma inesperada. Eu não quero que você se machuque, murmurou, a raiva desaparecendo, substituída pela fragilidade. Os policiais trocaram olhares perplexos, sem saber como reagir. Era um momento carregado de dúvidas. Eduardo estava perdendo o controle. Isabela sentiu um frio na espinha, entre a esperança e o medo. O que está acontecendo? Eduardo, o que você está planejando? Perguntou, a voz tremendo entre a coragem e a incerteza. Mas antes que ele pudesse responder, o clima ao redor mudou novamente. Uma sirene ensurdecedora preencheu a sala, e uma enxurrada de policiais armados invadiu. O movimento foi rápido, a ação bem ensaiada. As ordens cortavam o ar, todos no chão, abaixo as armas. Eduardo olhou para todos horrorizado. Ele não tinha um plano para esse desfecho. Os capangas, que antes pareciam invencíveis, agora estavam recuando, nervosos, confrontados com a força da lei. Isso não acaba aqui, gritou Eduardo, sua voz repleta de pânico. Mas aquele grito não trouxe o alívio esperado. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se instalar. Os policiais cercaram Eduardo, e o olhar dele se voltou para Isabela. Uma mistura de desespero e revelação nas íris. Isabela, ele começou, mas mais tempestades se formavam. Antes que pudesse terminar a frase, um dos homens com a arma, ainda hesitante, apontou a arma para Eduardo novamente, pronto para o disparo. A sala ficou em silêncio. Deixe-o ir, disse Rafael, levantando a mão. Ele não precisa. Mas nesse momento, uma nova verdade brotou como uma flor venenosa. A mulher que estava com os policiais, Carla, se aproximou apressada, com uma expressão de choque visível. A verdade, Eduardo. A verdade precisa ser revelada. Eles precisam saber tudo. A voz dela tremia. Isabela piscou, confusa. O que está acontecendo, Carla? O que você sabe? Havia um fogo nos olhos da mulher. A verdadeira ligação entre vocês, a verdadeira razão para todo esse terror é mais profunda do que todos nós imaginamos. Enquanto as peças começavam a se encaixar na mente de Isabela, o chão sob ela balançou. O que você quer dizer com isso? Ela sentia o coração disparar, um nó na garganta. Um profundo e terrível segredo estava prestes a emergir. A tensão na sala chegou ao auge.
Carla avançou, seu olhar fixo em Eduardo. Você nunca me disse que Isabela era a chave para tudo isso. Ela é o vínculo vital entre as famílias. Um choque percorreu o ambiente. O olhar de Rafael se iluminou com a realização. O que você quer dizer com isso, Carla? Sua voz alta, confusa, ressoou. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era uma expressão de derrota. Você não pode entender. Era para eu proteger vocês. Ele parecia mais fraco agora, a máscara de poder desaparecendo com cada palavra. E assim, um novo mistério emergiu. O passado, que parecia tão distante, se misturava de maneira aterrorizante com o presente. O que mais havia por trás de toda aquela situação? Como Isabela se encaixava nesse quebra-cabeça familiar? Eduardo não era apenas um vilão distante. Era parte de uma história que começava a se desfazer, revelando laços e traições. Luna, ainda assustada, olhava para os adultos sem entender. E Isabela, com o coração batendo descompassado, questionava: o que realmente está acontecendo? Que verdades ainda não foram reveladas? Então, num momento de pura tensão, um dos policiais do lado de fora ouviu algo. Com um sinal, ele apontou para a entrada da mansão. Um estrondo surdo reverberou e a porta principal se arrombou violentamente. E ali, para a surpresa de todos, apareceu um grupo encapuzado, armado até os dentes, e entre eles estava um homem que ninguém esperava. Alberto. O coração de Isabela quase parou. Alberto, o que você está fazendo aqui? Mas a fúria e a traição se misturaram no olhar do irmão. Eu fiz o que precisava. Isabela, você não podia estar aqui. Eduardo não é seu pai. Ele nunca foi. As palavras cortaram através do ar como uma faca. Os olhos de Eduardo se arregalaram, repletos de choque, enquanto a sequência de eventos tomava um rumo totalmente inesperado. A confusão reinava. O passado se emaranhava com o presente em um emaranhado sombrio. O que mais estava por vir? O que isso significava? As revelações pareciam nunca acabar. E Luna, ainda assustada, olhava sem entender. O futuro estava mais incerto do que nunca. Isabela congelou. O tempo parecia ter parado. As palavras de Alberto ecoavam, enquanto todos os olhos se concentravam nele. O que isso significava? O que ele realmente queria dizer? A sala estava um caos, mas havia uma tensão que fazia o ar quase palpável. Isabela tentava juntar as peças, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras. E então, o grito de Luna interrompeu seus pensamentos. Alguém me ajuda! A voz dela ressoou de novo. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O instinto de protetora despertou. Rafael começou a correr em direção ao som, mas os policiais barraram seu caminho. Fique aqui! Gritou um deles, mas Rafael estava determinado. As emoções se agitaram como ondas em uma tempestade. Isabela respirava fundo, lutando contra a adrenalina que pulava em suas veias. Eduardo, lá na frente, parecia ter uma expressão diferente agora. Um olhar perdido, como se a coragem que o sustentava tivesse desaparecido. Você não pode continuar assim, Eduardo! Ele se virou para o homem que estava perto, suas palavras carregadas de desespero, e Isabela percebeu que a máscara de bravura estava se desfazendo rapidamente. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O grupo armado que Alberto havia trazido não estava ali apenas para conflito. O líder, um homem alto e robusto, levantou a mão.
Precisamos levar a... O pânico apossou-se dela. Isabela sentiu o coração disparar. A atmosfera estava densa e os instintos animais começaram a brotar. Rafael fez um movimento rápido, tentando se colocar entre a criança e os homens armados. Não toquem nela! Sua voz era firme, mas o medo estava claramente visível em seu rosto. Nesse momento crítico, algo chocante aconteceu. O homem alto, o líder do grupo, deu um passo à frente e tirou a máscara. Isabela quase desmaiou ao ver o rosto dele. Era seu pai. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro quase inaudível. Silêncio. O tempo parou mais uma vez. Todos na sala absorveram a informação, cada um lutando para processar a nova revelação. O aperto no peito de Isabela era palpável. A memória do homem que ela pensou que tivesse perdido para sempre retornou, e o desespero a envolveu. O que você está fazendo aqui? O tom dela era de acusação, mas misturado com confusão. Não podia acreditar que o homem que foi considerado um traidor, um desaparecido, estava agora bem ali. Isabela, ele disse, seu olhar intenso. Eu nunca quis que você soubesse. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. Enquanto uma onda de choque percorria a sala, Eduardo esbravejou. Você não tem direito de estar aqui. Você arruinou tudo. A tensão era eletrizante. A fachada de lealdade que ele construiu desmoronava, revelando as fraturas em sua história. Oina, eu apenas vim buscar minha filha, replicou o pai de Isabela. E aquele simples enunciado deixou todos boquiabertos. Como isso seria possível? Você nunca esteve lá para me proteger. Isabela sentia a dor se acumular, uma mistura entre raiva e amor, e cada palavra dela cortava mais do que qualquer arma. O novo fluxo de emoções parecia incontrolável. Pessoas murmuravam entre si, cada um lidando com seu próprio turbilhão de pensamentos. Rafael, confuso e angustiado, tentava se aproximar dela. Isabela, o que está acontecendo? Mas ela não conseguia olhar para ele. A revelação a fazia sentir-se dividida. E então, no exato momento em que a situação parecia estar no ponto de ruptura, as luzes da mansão começaram a piscar. Um barulho estranho e alto reverberou, e uma vibração passou pelo chão. Em um instante, tudo mudou novamente. Uma explosão estrondosa rompeu a tensão. O teto estremeceu e pedaços de gesso caíram, aumentando o pânico. O grupo da segurança foi pego de surpresa, enquanto o caos se espalhava. "Corram!" gritou um policial, mas a confusão era geral. A incerteza tomou conta, misturada com gritos e correria. Luna, assustada, começou a chorar, e Isabela se voltou para ela. "Luna, fique perto de mim." Mas a gravidade do momento a deixava tensa. O que acabara de acontecer? O que mais poderia acontecer? Enquanto todos tentaban entender la nueva realidad, un nuevo misterio surgía. El pasado de Isabela estaba más entrelazado en su vida do que ella jamás podría imaginar. Y agora la verdadera luta por protección y verdad apenas comenzaba. ¿O qué explosión significaba? ¿Y cuál sería el próximo movimiento de cada uno de ellos, ahora que todo había mudado radicalmente? El futuro de ellos estaba pendurado por un fío, y la única certeza era la duda que pairaba en el ar. Isabela estaba en choque. O som de explosión ainda ressoava en su mente, en cuanto los destrozos caían alrededor. A sala se enchelle de fumaça,
y a policiados comenzaron a gritar órdenes. «Todos para afuera! Precisamos evacuar!» Rafael seguró a Isabela pela mano, puxando a frente. «Vamos! Precisamos achar Luna!» O desespero era palpável. «Eu vou ajudar. Fique atrás de mim», Rafael disse, tomando a liderança. O coração de Isabela batia forte, sentindo que tudo estava desmoronando ao seu redor. Eles precisavam se afastar daquela área, mas onde estaria Luna? A fumaça subia e a confusão só aumentava. Isabela olhou para Eduardo, que agora estava cercado por policiais. O olhar dele misturava raiva e medo. «Vocês não sabem o que estão fazendo!» ele gritava. Mas suas palavras pareciam perder força. De repente, Isabela ouviu um grito. «Ajuda! Alguém! Me ajude!» Era Luna, e a voz dela cortou o ar como uma faca. «Luna!» Isabela gritou. O instinto a empurrou para frente. «Cuidado!» Rafael gritou. Mas ela não parou. «Luna! Estou aqui!» A cada passo, sua esperança aumentava. Ela chegou a um corredor cheio de fumaça. O cheiro de queimado atacava suas narinas. «Luna!» A pequena estava lá, encolhida em um canto, os olhos cheios de lágrimas. Quando Isabela a encontrou, a imagem da filha que nunca teve surgiu em sua mente. Ela se agachou e segurou a menina. «Está tudo bem, estou aqui! Estamos juntas!» Luna a abraçou forte, enquanto Isabela sentia uma onda de alívio. Rafael apareceu logo atrás. «Conseguimos! Vem, precisamos sair!» Ele pegou a mão de Isabela e juntos seguiram para fora. A fumaça se dissipava, revelando a cena caótica da mansão. No exterior, uma equipe de paramédicos aguardava. As sirenes dos carros de polícia ecoavam e gritos ressoavam ao redor. «Mantenham-se próximos!» um policial gritou enquanto os levava para longe da mansão. As emoções ainda nublavam a mente de Isabela. Eduardo, seu pai, agora exposto como um vilão, mas também como alguém que nascia em seu passado. Ao longe, ela ouviu Carla discutindo com um oficial, e Alberto, que parecia igualmente chocado, mas enquanto todos estavam concentrados em Eduardo, a única coisa que importava para Isabela era Luna. «Você está bem?» ela perguntou, tocando o rosto da menina firmemente. «Sim, tia B, eu estava com medo», a pequena respondeu, e o coração de Isabela derreteu. «Tá tudo bem agora. Não se preocupe mais». Com aquilo, um sentimento de proteção tomou conta dela. Rafael se aproximou. «Estamos a salvo agora». Ele sorriu, mas a preocupação ainda refletia em seus olhos. Eles tinham sobrevivido a essa noite, mas a luta não havia terminado. O futuro era incerto. A presença de Eduardo e suas revelações de traição ainda pululavam em sua mente. Isabela sabia que o caminho adiante seria complicado. Qual era o papel de Alberto? E o que mais ele sabia? Mas neste momento, enquanto os primeiros raios de sol começavam a surgir, ela sentiu uma centelha de esperança. Eles conseguiram escapar. Seguiriam recomeçar, reescrever suas histórias, e com Luna ao seu lado, tudo mais parecia possível. O futuro não estava claro, mas a determinação de Isabela crescia. Ela olhou para Rafael, sentindo uma conexão mais forte. Era hora de deixar o passado para trás e abraçar o que estava por vir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora e não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente.
e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos seguir nessa jornada.